falar um pouco hoje da psicanálise infantil. Como aplicar em crianças, né? O tratamento psicanalítico é orientado para crianças e adolescentes baseado nos mesmos princípios do tratamento dos adultos. No entanto, é modificado para o nível de desenvolvimento da criança. Assim, a psicanálise infantil se trata de uma versão intensiva da terapia lúdica. Nesse contexto, buscar abordar os conflitos e impedimentos do desenvolvimento para encaminhar a progressão. Os adolescentes, o tratamento se aproxima da psicanálise de adulto. Contudo, o adolescente não é obrigado a deitar no sofá e se achar estranho ou desconfortável, uma vez que o senso comum que uma criança ainda não tenha muitas responsabilidades de ir para a escola, muitos problemas na infância são negligenciados. Nesse contexto, a psicanálise infantil vem quebrar essa crença, que tem sido bastante prejudicial para o desenvolvimento das crianças. É necessário entender que as crianças têm problemas sim, e dessa forma é também papel da psicanálise infantil identificá-los a fim de que a criança se abra com relação aos seus medos, sentimentos e problemas familiares. A infância é a fase da vida em que vivenciamos experiências que nos marcam para sempre. Assim, por essa razão, precisa de especial atenção. O que torna a psicanálise infantil relevante para o tratamento de crianças. Embora não exista um requisito para o sofá, a psicanálise infantil funciona como análise de adulto. Isso na medida que procura abordar não apenas comportamentos problemáticos, mas também sua origem. A frequência nas sessões de 4 a 5 vezes por semana, com reuniões regulares com os pais, em muitos casos, promove um aprofundamento do relacionamento terapêutico. Assim, nesse contexto, estimula-se a disposição da criança para expor vulnerabilidade, preocupações e sentimentos indesejáveis. A profundidade do acesso a essas áreas, por sua vez, permite ao psicanalista trabalhar as fontes do sofrimento da criança e facilitar a obtenção da adaptação ideal. Que tipo de doenças mentais infantis são tratadas por esse método? A psicanálise infantil é indicada para tipos particulares de dificuldades com a criança possa estar vivendo. Isso significa que nem todas as doenças mentais da infância são ajustadas por esse método. Assim, às vezes, a terapia é feita em conjunto com alguma medicação ou intervenções comportamentais. No que diz respeito à psicanálise, as restrições para que uma criança participe de uma sessão não estão necessariamente ligadas ao diagnóstico dela. Assim, nem sempre as crianças analisadas receberão algum diagnóstico. Contudo, as crianças no espectro autista ou psicóticas geralmente podem ser beneficiadas pela psicanálise infantil, principalmente se já foram diagnosticadas por um psiquiatra. Da mesma forma, vícios existem no tratamento direto antes de considerar a intervenção da psicanálise. Em geral, a psicanálise é mais adequada para crianças que estão manifestando problemas, isso considerando que estão causando infelicidade suficiente para que haja preocupação com o impacto em suas vidas. Porque é um tratamento árduo e que envolve um esforço sustentado na família. Deve haver uma convicção compartilhada de que o desenvolvimento do futuro da criança está em risco. Confira abaixo alguns exemplos de comportamento que geram preocupações e que podem ser mediados por meio da psicanálise infantil. Comportamentos que podem ser modificados a partir da psicanálise. Irritabilidade persistente ou tristeza com menor interesse ou prazer na vida diária. Inibições marcadas que interferem na socialização e aprendizagem. Regressões recorrentes em crianças que de outra forma têm alto funcionamento, ansiedades excessivas como ansiedade de separação, algumas fobias e preocupações crônicas, infelicidade com papel de gênero e gênero, relações altamente conflituosas com os pais ou irmãos, apesar de funcionar adequadamente em outros lugares, medo de envelhecer, resistência a assumir as exigências da próxima fase do desenvolvimento, incluindo apego e padrões anteriores de comportamento e maneira regressiva, má socialização em grupo, falta de vontade de aceitar crítica ou excessiva sensibilidade a lesões à autoestima, como reações ou como derrotismo ou resistência ao aprendizado, extremo perfeccionismo ou rituais que interferem na adaptação social e escolar, reações não resolvidas persistentes em relação a traumas de infância, como perda de um dos pais, divórcio ou abuso. Os comportamentos acima podem ser parte de uma série de diagnósticos. Nesse contexto, que faz sentido que a criança seja acompanhada por outros especialistas em conjunto com o psicanalista. Alguns transtornos que podem estar relacionados a esse comportamento, por exemplo, são o obsessivo compulsivo, o déficit de atenção, TDAH, ansiedade,
identidade de gênero e depressão infantil. Assim, enquanto algumas crianças com esse diagnóstico podem se beneficiar de uma terapia comportamental ou medicação. A psicanálise infantil é indicada quando a criança e a família ainda estão lutando contra as consequências da doença. Além disso, é relevante seu papel no desenvolvimento e adaptação da personalidade, quando a criança ou seus responsáveis querem oportunidade de explorar o significado de seus sintomas. Além disso, quando a perturbação residual e impacto contínuo no desenvolvimento são observados pelos pais, surge interesse pela terapia. Por que a terapia requer tanto tempo e esforço? Para que o analista se torne uma pessoa significativa na vida da criança, ele ou ela deve se tornar parte dela. Assim, é necessário ter tempo para entender como a família trabalha em profundidade. As crianças não revelam seus pensamentos e sentimentos mais íntimos prontamente. Por essa razão, as palavras muitas vezes não são suficientes ou não são significativamente usadas para expressar a experiência interior. A capacidade de usar palavras por conta da própria, a fim de explorar a mente, é uma conquista de desenvolvimento que geralmente só é possível na adolescência. Assim sendo, o relacionamento com o analista é um fator-chave no processo de tratamento, e ele permite que gradualmente a criança expresse seus sentimentos e conflitos mais íntimos. Existem outras formas de tratamento baseadas na psicanálise? Sim. Na psicoterapia psicodinâmica infantil, psicoterapia entre pais e filhos. Nessas psicoterapia, o tratamento se desenvolve a partir dos mesmos princípios, mas a frequência é reduzida para 2 ou 3 vezes por semana. Para algumas crianças e adolescentes, a psicoterapia, embora não seja um tratamento tão profundo, pode ser eficaz. Isso essencialmente o problema parecer situacional ou profundamente arraigado. A psicoterapia de pais e filhos é uma intervenção informada pela psicanálise. Nesse contexto, aborda as dinâmicas problemáticas mãe e bebê, ou pai, mãe e bebê, que estão criando risco para o desenvolvimento da criança. Assim, o tratamento é conduzido com diarte ou triarte, para ajudar pais a entenderem seus bebês e facilitar sua sintonia emocional e sensibilidade e necessidades específicas de desenvolvimento. Considerações finais. Essa preocupação com a saúde psicológica de seu filho, bem como procurar alternativas para que ele se sinta melhor e se torne mais confiante e consciente, vai sem dúvida promover seu pleno desenvolvimento. Assim, ajudará a se desenvolver e se tornar uma pessoa de sucesso. Assim sendo, essa conquista é feita se expressando bem, propondo soluções, estudando melhor, com autocontrole a partir de boas relações familiares e sociais. Nesse contexto, fica óbvio quanto vale a pena o investimento. Isso porque ajuda a evitar sofrimentos no futuro e situações mal resolvidas, as quais geram peso para toda uma vida. Assim sendo, você tem que ter notado como a psicanálise é importante para proporcionar o desenvolvimento adequado das crianças, não é mesmo? Então, falei um pouco da psicoterapia infantil, ou psicanálise infantil, ou terapia infantil. Psicanálise e terapia infantil.